O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. A Casa de Cambinda oferece mais uma palestra, desta feita pela nossa irmã Nádia Salles, e a Nádia é do Centro Espírita Fonte Viva, aqui nesta cidade, e estará abordando o tema Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Com vocês, Nádia, a nossa irmã, já habitual nessa casa. Deus, nosso Pai, Jesus, companheiro de todas as horas, estamos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, para que possamos aqui, através da nossa boa vontade e dos nossos pensamentos, edificar um pouco mais a estrada por onde caminhamos. Ser conosco, Senhor, para que possamos ter êxito nessa nossa proposta. Que assim possamos fortalecer a nossa fé, o sentido de caminhar em sua direção, para que possamos abraçar-te com o nosso coração, sentir o seu refrigério em nossas almas. Ampara, Senhor, para que todos aqueles que se põem a caminhar mantenham o seu bom ânimo, a sua coragem, a alegria, que nos possamos manter em mãos dadas, porque sabemos que juntos sempre seremos mais fortes. Que não possamos deixar de amparar aqueles que ainda se encontram nas dependências do desânimo, para que Ele possa, junto conosco, visitar a Tua glória, certo de que nosso singelo
em livros, pensamento e pedido. Aqui estamos a agradecer. Muito obrigado. E assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tomei a liberdade de ler a página porque julguei assim necessário. É do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição se intitula Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: Parasete ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Esse versículo está em Lucas, no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho. Este versículo nos leva a meditar no companheiro de luta que se sente abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, nos dias de infância, da juventude, das esperanças crestadas no conflito do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais do inverno se multiplicam em torno. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviços em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados assim. Se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de que provares tuas conquistas em supremas lições. Vamos para o mês de hoje, a nossa alegria, a nossa irmandade que retorna para nos brindar com o tema Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Que ela possa ser bem incluída nesse trabalho, que ela possa ser bem, assim, direcionada, né, com as mensagens que recebe, com o esforço do seu estudo, e que possamos aproveitar bastante. Meus queridos irmãos, muito boa noite. É sempre muito bom, né, a gente poder voltar aqui e sempre encontrar esses corações amigos de sempre, para estar nos dando essa oportunidade de trabalho, porque a gente hoje não veio para uma palestra, a gente veio para um estudo, e a gente veio estudar juntos hoje.
tá? E que nós sejamos amparados, né? Que a espiritualidade nos intua, tanto eu como no papel aqui, né, de facilitadora, e a nós todos, que a gente tenha a nossa consciência despertada para que a gente possa vivenciar essa doutrina, não mais só estudar, que ela passa a ser parte do nosso dia a dia, que a gente sempre, por qualquer dificuldade, por qualquer alegria, que a gente possa estar remetendo os nossos pensamentos aos ensinamentos de Jesus, em tudo e em qualquer lugar na nossa vida. E hoje, em especial, eu gostaria de dedicar, nós gostaríamos, né, de dedicar esse estudo de hoje para os trabalhadores da casa que já não se encontram mais fisicamente entre nós, mas que com certeza o trabalho continua. Seu Aloísio, Dona Minéia, seu Edil, seu Cid, tantos outros que, desculpa eu não poder, né, mencionar o nome, mas quem lembrar de alguém, mentalize esse trabalhador, seu Imor, né, que quantas vezes nos socorreram, quantas vezes nós chegamos aqui, eles prontos para nos amparar, para nos acolher, e que com certeza estão aqui hoje, continuando, perseverando no trabalho. E como hoje, né, o nosso estudo é sobre esse livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, eu achei, me veio essa intuição, né, de prestar essa homenagem a esses trabalhadores que a gente sente saudade, que a gente não vê, não tem contato, mas que a gente sabe que no nosso coração eles permanecem e permanecem também no trabalho. E esse livro é de autoria de Sueli Caldas Schubert. Quem já teve a oportunidade de assistir uma palestra dela, ela desencarnou em 2021, está recente. A primeira edição desse livro foi em 2006 e depois também editado em 2022. E com certeza também Divaldo já trouxe essa certeza para nós. Ela persevera, ela continua no trabalho de divulgação da doutrina, de doutrinação. O trabalho dela muito voltado para o estudo da mediunidade. Quem teve a oportunidade de assistir palestra dela, uma pessoa muito carinhosa no falar, sabe, muito sensata. Ela passava um conhecimento que ela tinha de uma vida inteira dedicado à doutrina espírita, para a mediunidade, para a divulgação da doutrina. Então eu achei muito interessante trabalhar isso, essa dimensão, no momento em que a gente está passando por uma fase delicadíssima com as nossas casas espíritas. Nós estamos vivendo um momento muito delicado e difícil, porque nós nos afastamos das nossas casas espíritas. Por que será? Nós estamos passando por um momento de transição. E todo momento de transição, ele vem com uma turbulência muito grande até chegar num ponto, vamos dizer, mágico da plenitude. E nós pedimos para estar aqui nesse momento. E nós estamos encarnados nesse momento. Mas qual seria o meu papel nesse momento de transição? Por que eu pedi isso e eu não lembro? Por que eu não sei fazer? Por que eu ainda erro? Por que não me veio a direção correta? Porque aí não seria lição. Não seria lição. E nós precisamos do nosso esforço, da nossa vontade para a gente achar esse caminho e achar o porquê que eu estou aqui. E a casa espírita, ela precisa do nosso trabalho, da nossa presença. E hoje a gente vai estudar juntos aqui para a gente ver como que isso acontece. Sueli traz para a gente esse despertar. Porque ela traz, então tem essa literatura pronta, ou seja, nós precisamos, primeiro caminho, eu preciso estudar. Por que eu estou fazendo aqui? Se eu não sei, eu vou procurar saber. E a doutrina espírita, gente, é o norte, é a bússola.
é o esclarecimento, e a gente só vai se esclarecer estudando. Tá? Pode passar, por favor? E eu gosto sempre de trazer uma bibliografia, tá, complementar, porque esses livros da Sueli complementam tudo isso que a gente vai estudar hoje. Obsessão, Desobsessão, Os Poderes da Mente, Testemunho de Chico Xavier. E nós temos também Chico Xavier Lampiris por Espíritos Diversos. Chico Pede Licença. Esse livro, esses dois aqui, Chico Pede Licença e Na Era do Espírito, são livros muito bons para expositores, para quem quer expor a doutrina. Esses livros auxiliam muito. E Chico e Valdo Vieira, Espíritos Diversos, o Espírito da Verdade. Tá, esse livro aqui. Eu utilizei desse livro uma prece que nós faremos juntos, com muito carinho, com muita dedicação, no finalzinho do nosso estudo. Pode passar, tá? E Sueli traz pra gente o que é a casa espírita, né? Nós vamos falar o óbvio, mas é muito necessário às vezes a gente falar o óbvio, né? Que a gente já sabe, a casa espírita é templo, é lar, é hospital, é oficina, é escola. Todos nós sabemos, é o templo, é o lugar da adoração. Nós adoramos, nós louvamos, nós agradecemos e nós pedimos. E é aqui que a gente tem essa oportunidade de meditar Jesus, pensar em Jesus e viver Jesus. É o momento que a gente tira para isso. É lá, por quê? É a casa que nos acolhe, que nos ampara. Como eu disse, né, os nossos amigos já desencarnados que aqui, quantas vezes nos receberam, que hoje estão aqui, ainda em dedicação ao amor a essa casa. Hospital, porque nos socorre as doenças da alma e que com certeza reflete no nosso físico. Oficina de trabalho. É aqui que a gente trabalha, é aqui que está o trabalho, e tem trabalho para todo mundo, basta a gente ter, como foi dito na leitura, à vontade. E escola, né, gente, que a gente aprende muito aqui. Alicerces espirituais, direção espiritual, escolha do mentor, equipe espiritual. Gente, nós estamos falando dessa casa aqui. Nós estamos falando da casa Pai José Cambinda, tá? Essa casa tem esse alicerce. Pode passar, por favor. E ela vem nos falando, né? Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, né? A gente fica achando que a gente que teve a brilhante ideia. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isso é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. A história do Pai Cambinda lá na parte térrea do Maria de Nazaré, né, que hoje nem é esse nome mais. A equipe que trabalhou lá para fundar essa casa antes dos primeiros encarnarem. Olha quanta história, quanto trabalho a espiritualidade teve, e a gente chega aqui se achando bam. E a gente só se colocou na boa vontade do trabalho, porque aqui nós somos serviçais do bem. Nós não somos nada além disso. Pode passar, por favor. A escolha do mentor. A escolha do mentor, que dará o nome à casa, reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Este é sempre um vulto que se destacou na sua vivência terrena pelos seus feitos e testemunhos, por sua abnegação em favor do próximo, deixando, ao retornar ao plano espiritual, exemplar folha de serviços dedicada à causa espírita ou a uma casa nobre, ao bem ou ao amor. Não é nada por acaso. Os do improviso somos nós. A espiritualidade não improvisa nada. Então hoje
estudo aqui, que a gente vai pensando na origem dessa casa Pai José, dos nossos antecessores. Vamos sempre pensar. Hoje a palestra está totalmente voltada não só para o nosso consolo, para o nosso acolhimento, não. Nós estamos apresentando aqui o lado espiritual dessa casa, que é grandioso, e a gente, por muitas vezes, a gente não consegue perceber. A gente só sabe que eu vou lá, vou sentar lá, vou assistir uma palestra. Mas não é só isso. Pode passar, por favor. A equipe espiritual, a equipe de encarnados, agora está falando com a gente, ó, está dando um recadinho aqui. A equipe de encarnados da reunião mediúnica tem funções específicas e de grande responsabilidade. Que nós tenhamos sempre consciência disso, que a gente não se perca dessas duas palavras, funções específicas e responsabilidade, mas está submetida. Vamos baixar a nossa bola, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Está submetida àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, a que dirige, orienta, assessora os trabalhos no campo da mediunidade com Jesus. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, nós somos subalternos, nós somos serviçais, nós estamos aqui a serviço do bem, nós somos serviçais do amor. Mas como que é a minha relação com o meu colega que trabalha comigo na casa? Como é o meu posicionamento diante do lugar que eu ocupo na casa? É esse cuidado que a gente tem que ter. Qual é o meu posicionamento como hoje aqui, facilitadora desse trabalho? Eu sou a palestrante, eu vou lá. É simplesmente porque eu tenho a facilidade de me comunicar, de me expressar. Porque, com certeza, muitos outros trabalhadores estão muito mais instruídos e preparados do que eu. Mas eu me coloquei para o trabalho e eu me identifiquei com esse trabalho. Não sou melhor nem pior. Nós estamos aqui para desenvolver, para desempenhar o trabalho ao qual nós fomos chamados. Porque a gente, um dia, planejou isso, pensou isso. Eu quero realizar esse trabalho. Então é um trabalho que é meu. Eu não tenho que me comparar, nem comparar ninguém ao trabalho, ao posto de ninguém. E muito menos desmerecer qualquer que seja o trabalho de cada um dentro da casa espírita. Trabalhadores espirituais, dirigente, esse tópico, tá, gente? Está todo nesse livro, tá? E foi dividido dessa maneira: dirigente, reunião mediúnica, doutrinação, trabalho de paz. Gente, esse livro aqui é um livro de seminário, é no mínimo 3 horas. Então nós temos nosso tempo curto. Então eu busquei o que eu achei que mais nos ajudaria nesse momento que a gente está atravessando hoje, e demais que a gente mais às vezes se perde, e é um óbvio que a gente esquece que a gente precisa estar sendo tocado disso. Pode passar, por favor. Essa imagem aqui é de um livro Na Seara do Bem. É um livro também muito importante que a gente tenha conhecimento desse livro, porque esse desenho foi autorizado pela espiritualidade, tá? A ser divulgado, porque é o que mais se aproxima. São vários desenhos desses que tem esse livro, Na Seara do Bem. E esse foi autorizado pela espiritualidade porque é o que mais se aproxima para que nós tenhamos, porque o nosso recurso de entendimento ainda é muito pouco para entender o que acontece na espiritualidade. E esse desenho foi o que mais, essa arte, foi o que mais aproximou para que a gente possa entender. Esse espírito está bonitando, não pode precisar voltar não.
Esse espírito que estava lutando ali junto com o outro é o Tonini, tá? É o Antônio Carlos Tonini. Esse centro, ele é de Votuporanga, São Paulo. E Tonini, ele desencarnou e ele queria saber como que era o trabalho da espiritualidade. E foi permitido a ele a fazer isso. Então, o médium João Antônio Ferraz escreveu esse livro, né, com a ajuda do espírito do Tonini, desenhos de Moses Couto, tá? Tá toda a referência das imagens aqui. Eu gosto de trazer, gente, porque a gente quer pesquisar, quer estudar, eu acho interessante, tá? E esse centro é em Votuporanga, e ele foi autorizado a isso, a fazer aquela imagem. É o Tonini volitando com o espírito que foi acompanhá-lo, né, nessa jornada, dele conhecer o que acontece na casa espírita. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro também é muito bom, tem essas figuras, tem muitas outras figuras que infelizmente eu não pude colocar aqui, que são muitos, o tempo e ficar extenso, mas é maravilhoso, é um outro livro que merece mesmo a gente se dedicar umas horinhas de estudo para ele, porque é perfeito para a gente entender o que realmente, sabe aquilo? Quer que eu desenhe? A gente não fala isso. Quando a pessoa não entende, quer que eu desenhe? Esse desenho é o que há para nós. Essa arte, né? Pode passar, por favor. Dirigente. Vai aparecer outras imagens e eu vou falando que aquele é a permissão que o Tonini teve de volitar sobre a casa. Aquela casa que estava aparecendo na imagem, não é a casa que ele trabalhou, não. Mas ele era um trabalhador espírita, assíduo, responsável, e ele conseguiu, e foi naquela casa ali, em Votuporanga, que ele foi para conhecer como que é, o que acontece no lado espiritual, o preparo para receber os encarnados naquela casa. E os desencarnados também, né? Olha, para os dirigentes de casa espírita, né? Para o dirigente do Pai Cambinda, no cerne dessa conscientização sobressai o compromisso dos dirigentes de serem as vozes no plano terreno dos benfeitores da vida maior. Esses que, numa visão mais profunda e avançada, são em verdade, de novo, a espiritualidade que dirigem, orientam, sustentam e inspiram os tarefeiros encarnados. Então, que nós tenhamos, né, a dignidade de desempenhar o nosso papel com muita humildade e com muita responsabilidade. Reunião mediúnica. Conseguir um grupo mediúnico homogêneo no qual os seus integrantes estejam em boa sintonia e afinização, que cultivem o mesmo ideal, que entendam a grande responsabilidade assumida e que estejam buscando a mesma intensidade a própria transformação moral, talvez seja algo impossível de ser alcançado. Razão pela qual o codificador ressalta que a reunião é um ser coletivo, a fim de chamar a atenção para a contribuição de cada um no conjunto dos trabalhos. Quem participa de reunião mediúnica, né? Está dizendo ali, olha, né, Kardec, né, ele nos colocou como um ser coletivo. Por quê? Quando a gente vem para um trabalho desse, todos estão na mesma sintonia, todos estão com o mesmo propósito de elevação moral. É difícil. É difícil. Então, que nós sejamos esse ser coletivo, que nós possamos, naquele momento do trabalho, colaborar com o melhor que eu posso. Por isso, né, as recomendações, quando a gente vem trabalhar, como deve ser o nosso dia, pensando, nos preparando para o momento do trabalho aqui. Como os trabalhadores espirituais chegam aqui muito antes da gente, fluidificando esse lugar, magnetizando esse lugar, para poder receber a todos nós aqui. Pode passar, por favor. Essa imagem, isso é o Pai Cambinda na entrada. É como se fosse um portal
E as pessoas, nós, né, encarnados, estamos entrando ali para assistir a palestra, para tomar o nosso passe, e esses são os desencarnados, nossos irmãos, que a eles não foi permitido a entrada. Como assim não foi permitido? Eles vão ficar barrados? Onde que está a caridade? Como assim vão ser socorridos? Alguns espíritos não é permitido. Mas eles são barrados brutalmente, vai ter alguém lá, não, você não pode entrar. Não é assim. Eles não entram por quê? Porque nesse portal, a energia, no portal da casa, a energia está tão elevada que eles, com a energia baixa deles, eles não conseguem entrar. Eles não conseguem entrar. E a equipe espiritual, quando vem preparar a casa, são várias equipes. Aqui tem equipe de segurança, aqui hoje, agora, tem equipe de segurança que ficou lá na porta. Tem tipo holofotes, eles têm equipamentos que nós não temos como mensurar. E a gente achando, né, que a inteligência artificial é o que há, né? Tipo holofotes que ficam vigilantes para que esses espíritos, e isso fortalece essa corrente magnética, e esses espíritos não entram. Eles não entram. Eles, por exemplo, eu tenho o meu obsessor, eu entrei aqui, mas ele é tão forte e tão perigoso que ele não entrou. Por que a espiritualidade trata disso? Trata disso para a nossa segurança aqui, para que a nossa reunião não perca o equilíbrio. E ele ainda não está pronto para entrar aqui porque a energia dele não permite que ele entre, ele não consegue, ele bate nessa barreira protetora e ele não consegue entrar, porque é muita luz. Ele não consegue. Então ele fica lá. Mas nós estamos ainda mentalmente ligados nele. E ele ligado, existe como se fosse um fiozinho de fumaça nos ligando a ele. Ele está lá. Por isso que às vezes a gente, né, de uma maneira meio que descontraída e brincalhona, a gente fala, está me esperando lá na saída. Por quê? Ele está lá fora, ele não entrou. Mas tem altos-falantes lá, altos-falantes, ele está acompanhando, eles estão hoje aqui acompanhando esse nosso estudo. Mas muitos, muito endurecidos, ainda não conseguem entender. Como a gente também é endurecido algumas coisas a gente não entende. O que acontece? Quando a gente sai, ele volta a nos acompanhar. Agora, se eu estou com o meu pensamento elevado, se eu estou disposta, com boa vontade de me melhorar moralmente, ele vai sentir isso. Mas se eu só vim aqui, se eu sentei, se eu estou pensando, eu vim também, eu vou tomar meu passe e vou sair daqui e vou para uma balada. Nada contra, é lógico, vida que segue, a gente vai fazer isso. Mas a minha moral tem que estar elevada. Então, onde quer que eu vá? Se eu chego ali, se eu já tropeço naquela pedra que estava ali, na calçada que estava mal feita, pronto, olha ali, eu já blasfemei, ele já estava glorioso, porque eu, né, dei essa queda, eu dei esse vacilo, essa invigilância. Então, gente, olha, e esse livro é muito interessante mesmo para a gente ler. Então, isso é o que a gente vê na entrada. Pode passar, tá bom? Trabalho do passe. Portanto, o recinto destinado a essa atividade recebe os espíritos especializados à asepsia. Olha só o trabalho que nós temos. No caso aqui, o passe é dado no terreiro, né? A asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manutenção e preservação do ambiente. Ou seja, o passe que é dado aqui hoje também na quarta-feira. Esse ambiente foi todo preparado muito antes da gente chegar. A organização do mundo espiritual é, pois, exemplar. Não obstante, nós, os encarnados, deixamos muito a desejar, porque nós somos de improviso, né? A espiritualidade não. Com as nossas falhas costumeiras, que vão desde a vigilância em nosso cotidiano, a nossa vida é uma fora corrida, que a gente, às vezes, não vigia.
até a frequência irregular, o que por certo prejudica os trabalhos. Nós prejudicamos o trabalho da espiritualidade, gente. A espiritualidade conta conosco para nos beneficiar e a gente às vezes não se dá conta disso. Pode passar, por favor? A hora do passe. Tem essa figura, esse senhor tomando passe, né? E ele está pensando nos negócios que ele não conseguiu fechar durante o dia. Eu estou pensando aqui no feijão que eu vou ter que cozinhar para amanhã para o almoço quando eu não cozinhei. Eu estou pensando em elaborar um estudo para o meu grupo de estudo e não estou concentrado no passe. Eu estou pensando na minha vida, no meu cotidiano corriqueiro. A outra pessoa lá tomando passe, a gente pode observar que o médium que dá o passe, ele é apenas o veículo. O passe para a gente se recolher com humildade ao nosso trabalho. O passe está sendo dado pela espiritualidade, que está logo atrás do médium passista. E a outra moça lá, esse desenho está um pouco exagerado, porque pelo espírito nenhum sai tão longe do corpo, né? Mas exagerou para que a gente possa entender. Aquela pessoa, com certeza, ela está concentrada no passe, ela está no momento de oração. Por isso que às vezes a gente vem tomar um passe, olha, pensa na natureza, eleva o seu pensamento numa cachoeira, sempre é sugerido isso. Se a gente tem essa dificuldade na concentração, que façamos a oração do Pai Nosso, uma Ave Maria. É o tempo que geralmente dura um passe. Se a gente não sabe se concentrar, vamos fazer prece durante o passe, senão nosso pensamento voa e a gente não aproveita desse material que a espiritualidade passou o tempão preparando para nós. Por favor, pode passar. Frequentadores da Casa Espírita, agora conosco que frequentamos. Hoje eu estou aqui como facilitadora, mas frequento, assisto palestras, reunião pública, que é o caso de hoje. Aqui estão encarnados e desencarnados. Pode passar, por favor. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas que ali são desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente, preservam e renovam constantemente, proporcionando uma psicosfera salutar. Por isso que a gente sente uma harmonia quando a gente entra num templo que trabalha com responsabilidade. Consoante informa Manuel Filomeno de Miranda, tá? Isso Sueli tirou das páginas de escritos, de Filomeno de Miranda. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis. Foi isso que eu acabei de falar. Pode passar, por favor. Olha que lindo, gente. Eu me emociono com essas imagens, porque para mim é isso. Tem que desenhar. E eu acho isso muito rico, essa arte. Como que a gente fica imaginando, Como será que o espírito que vai comigo... Porque nós não estamos sozinhos nunca. Como será que o meu irmãozinho que eu estou levando para doutrinar lá na casa, será que eu sento no colo dele, ele senta no meu colo, ele senta nessa beiradinha no poltrona, ele fica no meu ombro? Como é que fica isso? E essa arte autorizada pela espiritualidade nos trouxe a imagem. Eles estão aqui, olha, e que a gente deve respeitá-los, não só, a gente tem imagem do ato de falar nossos irmãos inferiores. Será? Ou inferiores somos nós? Ou nós estamos em pé de igualdade? Ou um momento que eles também estão apresentando dificuldade? Eles estão aqui, é como se fosse um mezanino aqui, instalados. Isso não é figurativo, não, isso é real. É que nós não temos a competência de perceber, alguns têm, de sentir. E esse desenho veio explicitar isso para a gente. E aquele telão que está lá é um telão produzido com material magnético
que a espiritualidade possui, que também é instalado antes da reunião começar. E tudo que é falado aqui, tudo que o expositor, por isso a importância do cuidado do expositor, que ele falar, todo o estudo é projetado nessa tela para que ele... Gente, é como a gente está aqui agora, né? Eu estou aqui falando, a projeção está aqui, a gente está conseguindo ver e é projetado no material. Só que um material de muito melhor qualidade do que o nosso, para que eles possam atender. E vocês reparem bem, tem um espírito ali, amigo, benfeitor, intuindo o facilitador, o palestrante, a pessoa que se pôs, né, no lugar de vir trazer esse estudo. Olha, eu achei essa imagem muito bonita e eu quis trazer para vocês. Tanto é que tem trabalhadores ali, olha. Achei muito rico essa ilustração. Pode passar, por favor? E nós vamos falar agora das influências, tá, que ela trata como estratégias dos planos inferiores. Eu gostaria muito de sugerir o livro Aconteceu na Casa Espírita, porque retrata exatamente isso, o bombardeio que a Casa Espírita recebe, que os trabalhadores da Casa Espírita recebem, que os frequentadores da Casa Espírita recebem, para que parem de vir, porque, gente, a doutrina espírita ela veio para nos despertar. E isso para o plano inferior, porque a gente vive na trava do bem e do mal. O bem é tímido, o mal é audacioso, mas o bem é tímido por quê? Porque nós colocamos o bem nessa posição. Mas ele é mais forte e o bem vence sempre. E, então, o que os nossos amigos do mundo espiritual, né, do plano inferior, porque é uma falange também muito poderosa, muito inteligente, a trabalho do mal. O que eles fazem? Torcem a verdade, blasfemar para confundir, incutir desânimo, desalento, descrédito na gente, né? Demonstrar que são mais fortes. Quem é doutrinador sabe disso. Quantos espíritos vêm à casa e vêm com uma imponência, com uma fala que, se o doutrinador não tiver a moral, não tiver a responsabilidade, o compromisso, o doutrinador às vezes se perde nessa questão. Por isso a importância do trabalho, a importância do estudo para cada médium. Exagerar nossas fraquezas, né? Às vezes chega na mesa mediúnica mas que moral, o doutrinador está doutrinando, está, né, conduzindo o trabalho, que moral você tem para falar comigo? Ao doutrinador vai se impor? Humildemente o doutrinador vai conversar: meu irmão, também tenho minhas fraquezas, mas eu estou aqui para te dar a mão, eu estou aqui para te acolher. Isso a gente não percebe com os nossos olhos, mas quem é médium extensivo sabe do que eu estou falando, né? Quem já viveu e vive essa situação. Olha, as comunicações de espíritos obsessores em reuniões mediúnicas são geralmente uma fonte de aprendizado e aleitamento para quantos participam desse trabalho. A todo momento estamos aprendendo no trato com esses irmãos, isso que eu acabei de dizer, né? As lições de que necessitamos. Nós precisamos de quê? Exercício da humildade, o treinamento do perdão, a necessidade da vigilância, a tarefa da renovação moral e iniciação ao amor verdadeiro. Isso é óbvio, mas é um óbvio que precisa ser falado. Pode passar, por favor. As comunicações que mais nos alertam são exatamente as dos espíritos que perseguem o movimento espírita.
O movimento espírita, gente, somos nós, tá? Frequentadores, somos todos nós. A doutrina é perfeita, o movimento é falho. Por quê? Nós somos invigilantes. Esses perseguidores não são apenas aqueles que pertenceram a outros credos religiosos, mas também os que se dizem céticos, ateus, materialistas. São inúmeros e geralmente desejosos de entravar o progresso. Esses espíritos são os mais cristalizados em seus pontos de vista e têm uma frieza e um cinismo impressionante, foi isso que eu acabei de dizer, né? Quando se comunicam, usam a técnica de falar ininterruptamente. Quem tem a experiência disso vai ver que é exatamente isso que acontece. Eles falam de forma muito eloquente e deixam extravasar na entonação do seu discurso o desprezo e o escárnio. Não falam alto, são frios, calmos, cônscios que se julgam ser superioridade. Invariavelmente inteligentes e cultos, usam seus recursos intelectuais para confundir e intimidar o doutrinador. Por isso a importância da vigilância do doutrinador e dele saber da responsabilidade desse compromisso como doutrinador. Pode passar, por favor. Agora vamos falar de coisa boa, né, gente? Vamos aliviar essa... Benfeitores espirituais. Quem são esses benfeitores, né? Caravana do socorro, os enviados da providência, água fluidificada, prece de radiação. Prece de radiação, eu coloquei entre parênteses ali livro, que é aquele livro onde a gente coloca o nome. Tem um livro para colocar o nome dos encarnados e dos desencarnados. Existe na espiritualidade um aparelho, tá? Aqui está o livro com o nome dos desencarnados. Ele passa aquele aparelho aqui, ele vê a necessidade de cada um. Ah, tem um nome aqui, olha, Antônio Carlos. Quem está pedindo por ele? A mãe dele. A espiritualidade sabe, a mãe dele esteve aqui, pediu por ele, e nós vamos trabalhar por ele. E se for a necessidade do socorro, a espiritualidade vai no final dos trabalhos, enquanto nós viemos aqui, trabalhamos, porque quem está assistindo a palestra também está trabalhando, porque está doando energia. Nós vamos para nossas casas. A espiritualidade continua o trabalho. Ela vai acolher todos esses irmãozinhos desencarnados que aqui nós trouxemos, que aqui vieram para serem atendidos para essa casa do socorro. Eles vão levar cada um para as suas colônias e lá vai ser feito todo o tratamento. Quando a gente fala assim, o espírito tal foi encaminhado, é nesse sentido. A espiritualidade não foi o doutrinador que encaminhou. Nós auxiliamos a espiritualidade a fazer esse trabalho de encaminhamento. Eu não posso nunca, eu como doutrinadora, eu encaminhei. Não, nós somos aqui subalternos. Nós auxiliamos. É só isso que nós fazemos. Nós só auxiliamos. Nós não somos nada além disso. De auxiliares com a nossa boa vontade e com a nossa intenção da nossa melhoria moral, para que isso sirva de elementos para que a espiritualidade possa estar atuando e nos socorrendo. Pode passar, por favor? Olha aqui o que eu acabei de dizer. Nós vamos para nossas casas, terminou o trabalho, nós vamos embora. A espiritualidade continua levando os nossos irmãos necessitados. Por quê? Se ele estava comigo, ele estava me incomodando. Se ele vai ser socorrido, ele já vai me dar uma certa paz, porque ele está me desequilibrando. Mas se eu não me posicionar na questão de me reeducar, de me evangelizar, de me instruir dentro do que o meu espírito precisa, eu muito pouco vou conseguir. Pode passar, por favor. Uma das mais belas... Deixa eu ficar de olho aqui no relógio. Uma das mais belas revelações que o Espiritismo proporciona, aquela que começa a ter conhecimento, aquele, que começa a ter conhecimento de suas diretrizes,
é a presença dos benfeitores espirituais e sua atuação nas experiências humanas. Exatamente o que está acontecendo comigo hoje. Sabemos o quanto isso é importante na vida terrena, seja no âmbito pessoal, seja nas lides doutrinárias. Mas, como é lógico, à medida que a pessoa se enfronha no conhecimento e nas atividades espíritas, realizando em seu mundo íntimo, olha só, gente, é isso que nós temos que fazer, o laboroso processo de transformação moral. A aproximação desses bons espíritos se torna mais evidente pela maior facilidade de sintonia por parte do encarnado. Não precisa nem comentar isso, né? Basta que a gente queira os nossos amigos espirituais ao nosso lado. Pode passar, por favor. E esse estudo trouxe para a gente os desafios para as casas espíritas nesse nosso terceiro milênio, no hoje, a nossa parte. Né? Pestalozzi, Kardec foi aluno de Pestalozzi, né? Por muitas vezes substituiu Pestalozzi em seus estudos, conduziu estudos por ser pedagogo, né? Pestalozzi pedagogo, Kardec aluno dele, Kardec também pedagogo. Muitas vezes em sua vida ele substituiu Pestalozzi. E Pestalozzi tinha, quem é pedagogo aqui sabe disso, já leu Pestalozzi, conhece, né? Não existe pedagogia sem o estudo de Pestalozzi. E Pestalozzi se baseava em quê? No trabalho, na solidariedade e na perseverança. Por quê? Educar é o quê? É trabalho, é solidariedade, perseverança. Porque a gente começa na educação, as crianças pequenas. Vamos trabalhar com as crianças, vamos perseverar. E a educação é solidária. Kardec, ele já transformou isso. Trabalho para todos, solidariedade entre todos, tolerância para com todos. Ou seja, nós somos iguais nessa nossa jornada de trabalho. E Joana de Ângeles, ela nos traz um novo posicionamento, porque hoje nós já podemos mais, nós já podemos espiritizar, qualificar, humanizar. O que seria espiritualizar na visão de Joana de Ângeles? O que ela espera de nós? O que a doutrina hoje, diante de tantos recursos literários que a doutrina tem? Resgate daquele que frequenta. Opa, a responsabilidade é mais para nós já podemos isso. Basta a boa vontade. O que é resgate daquele que frequenta? É viver a doutrina. É viver a doutrina. Qualificar, aprofundar-se nos estudos, né? Não tem qualificação nenhuma sem que a gente não estude. Ai, Nádia, você está muito exigente, está pedindo demais. Mas olha, se a gente quer mudança para melhor, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, sim. Desse comodismo, não é zona de conforto, porque nós vamos entrar para uma zona de conforto maior ainda, né? Mas é aquela coisa, é a transição. É a mudança do cômodo para o que é mais ágil. Tem que ter essa mudança. E ela nos fala, ao invés de perseverança e tolerância, ela nos fala de humanizar. Nós precisamos, para esse milênio, nos humanizarmos. E nós estamos ouvindo isso, porque nós estamos perdendo esse nosso lado, porque nós estamos achando corriqueiro as notícias que a gente ouve de que matou, sequestrou, sacrificou, já está banal. A maldade já está banalizada e a gente já está meio que conformado com isso, a gente não pode. A Joana de Ângeles nos diz: crianças, caridade como amor em ação dinâmica e transformadora. É a solidariedade. Bezerra de Menezes, orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade. Que caridade é essa? Só material? Não. Diversas caridades que nós também temos a oportunidade de fazer e às vezes não fazemos. Pode passar, por favor. E eu gostaria, que agora já no nosso finalzinho, que a gente pudesse, eu trouxe essa prece que consta nesse livro, para que a gente pudesse mentalmente, realmente fazer a nossa, que seja o
nosso momento de prece da nossa noite de hoje. Que nós dediquemos a nossa noite de hoje, o nosso estudo de hoje, a essa casa, Pai José, que é a casa que nos ampara, que nos acolhe. E que essa prece hoje é dedicada a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa, principalmente para os desencarnados, que muitas vezes abriram mão de muitas coisas na sua vida para estar aqui, para cumprir, para obedecer, para respeitar o que a espiritualidade vem fazer, sempre pediu a eles, e eles a vida toda dedicaram esse tempo a essa casa. Prece para a casa espírita, prece para a casa Pai José. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. Que assim seja. Pode passar o outro. Então, gente, que nós possamos, voltar para os nossos lares hoje, o nosso pensamento voltado a tudo isso que a gente conseguiu aprender aqui hoje. Não é essa a nossa hora? Não é esse o nosso momento? O agora, enquanto é hoje? O hoje é véspera de bênção. E gratidão pelas bênçãos que estão no caminho, Queremos agradecer profundamente a Nádia por ratificar os nossos compromissos e, como assim foi dito na prece, que não nos percamos no caminho e que possamos manter a nossa fé inabalável para honrar esse nosso compromisso nessa nossa encarnação. Muito obrigado. Estamos aí ansiosos para a sua volta novamente e que você e a sua família tenham um bom retorno no lar e continue se dedicando aí e mostrando para nós o caminho também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trabalhando, A gente precisa dessas oportunidades, Sobre nos preparar para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos nos preparar nesse momento. Essa falange que aqui vem em nosso auxílio, possamos ficar em posições confortáveis, pensamentos elevados,
possam trazer aí os pensamentos de cada um de vocês, a família, os amigos, aqueles que vocês desejarem. Que essa falange possa vir para nos auxiliar nesse trabalho que aqui nos dispomos a fazer. Vamos receber essa falange. Diz Arthur, e assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeio amor. Perdão, onde haja juízo. Fé, onde haja dúvidas. Esperança, onde haja desespero. Alegria, onde haja tristeza. Luz, onde haja trevas. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure mais consolar que ser consolado. Compreendido o que compreender. Amado quanto amar. Porque dando é que recebemos. Perdoando é que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Nosso agradecimento, nossa gratidão. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.